Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, em concursos públicos. Muito prazer. Você viu, nós temos o concurso para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Que tal fazer esse concurso? Quer saber um pouco a respeito dele? Quer saber um pouco a respeito da banca? Quer conhecer um pouco das questões da banca? Então vamos lá. Esse concurso vai ser organizado pela banca Fundep. São 58 vagas, níveis médio, técnico e superior, remuneração de R$ 2.600 a R$ 4.500, inscrições de 11 de setembro a 20 de outubro e as provas 3 de dezembro. Bom, não é? Começar o próximo ano já trabalhando nesta Universidade Federal, certo? Bem, o que a banca colocou que pedirá na prova de português? Então, o programa para ensino superior, para ensino médio, técnico, ele é o mesmo. Tem uma palavrinha a mais, uma palavrinha a menos, uma troca de posição de alguma coisa, mas basicamente é a mesma coisa. Então, veja só, nós temos aqui leitura e interpretação de texto. Então, não é pedida apenas a compreensão, ou seja, a leitura, mas também a interpretação. Ou seja, quando fala aqui em interpretação, está querendo a leitura daquilo que está implícito. Então, aparecem aqui dentro as questões relacionadas ao pressuposto, ao subentendido, a uma possível ironia, tudo isso aparece aqui dentro desse texto para gente. Então, são pontos muito importantes para serem observados aqui dentro. Também veja a questão da tipologia textual. Eu pergunto para você, você sabe identificar essa diferença existente entre um texto descritivo ou um texto narrativo? Quando você tem um texto expositivo e um texto argumentativo, você sabe, por exemplo, o que é um texto injuntivo ou de injunção? Esse eu explico para você agora. Olha só, o texto injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional. Esse você conhece. Texto instrucional é aquele que visa dar uma instrução. Então, se você tem lá um manual, por exemplo, para poder saber como montar um guarda-roupa, isso é um tipo de texto instrucional, ou seja, injuntivo, certo? Nós temos também a questão dos gêneros textuais. Aí eu pergunto, você sabe a diferença de um conto para uma crônica, de uma notícia para uma reportagem, de um anúncio para um texto publicitário? Então, são pequenas diferenças que temos que conhecer. Aqui dentro também entra a questão da ortografia. Veja que aqui embaixo está falando também de ortografia, né? E falando, óbvio, do novo acordo ortográfico. Então, quando a gente tem aqui essa questão da ortografia, não é apenas se a palavra escreve com G ou com J, mas aquelas expressões que causam muitas dificuldades. Por exemplo, porque junto, porque separado, com acento, sem acento, afim junto, afim separado, certo? Aqui dentro entra também a questão dos parônimos e os homônimos, aquelas questões relacionadas, né, a, por exemplo, palavras como ratificar, retificar, infringir, infligir. Também o emprego do hífen e o novo acordo ortográfico, como a acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Então, precisamos estudar isso. A banca deixa clara a questão relacionada ao novo acordo ortográfico. Veja que temos aqui também a questão de coesão e coerência textuais. Então, quando falamos disso, por exemplo, eu uso uma determinada conjunção para poder unir uma oração a outra. Ali dentro houve coesão? Houve uma coerência de acordo com o texto a partir daquela conjunção que eu usei? Só que não é só o uso de conjunção. Muita coisa está envolvida nesse estudo de coesão e coerência. Sinônimo, antônimo,
polissemia, né? Semia é sentido, poli, vários. Palavras que têm vários sentidos. E toda vez que você procura um sentido, você procura com base no contexto, ou seja, na situação na qual se insere. Temos aqui também a questão das funções da linguagem, função emotiva, função metalinguística. É um assunto simples, mas que precisa ser estudado para que você não confunda um com o outro. Um aspecto que a banca gosta muito de cobrar é essa questão relacionada aos recursos verbais, não verbais e multissemióticos. O que é isso? Bem, você tem um texto escrito, ele está usando uma linguagem verbal, claro. Se você tem um texto que está trabalhando ali com tirinha, por exemplo, então ali você tem só imagens, aquilo é um texto não verbal. E pode ser que ele seja multissemiótico, que ele tenha aqui várias linguagens. Então tem uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, por exemplo. Precisamos aprender a trabalhar com isso. Também a questão da denotação e da conotação. A denotação, que é o sentido real, literal, e a conotação, que é um sentido figurado. E aqui fala de linguagens e sistemas de comunicação, que tudo isso aparece envolvido aqui dentro. Veja que temos a questão da argumentação. Tá? Então, por exemplo, você está lendo um texto e o autor diz assim, segundo a Constituição Federal, ou de acordo com o professor tal da universidade tal, aquilo ali é um argumento de autoridade. Ele está usando a autoridade no assunto, seja, né, uma legislação, por exemplo, seja um doutrinador daquele assunto. Então, o que nós temos aí? Um argumento de autoridade. Isso foi usado exatamente para reforçar o pensamento do autor do texto. Como também é importante a gente saber essa diferença do que é uma opinião, do que é uma informação do autor, quando ele está informando e quando ele está opinando. Então, temos que trabalhar isso na prática. Tá? Veja que aqui falou em argumentação, aqui fala em estratégias argumentativas. Claro, não é só o argumento de autoridade. Figuras de linguagem. Você sabe a diferença, por exemplo, de metáfora, metonímia e comparação? Temos que conhecer isso, mas tem que ser assim, rapidinho, sabe? Não pode ficar dando volta, não. É como eu expliquei para você o texto instrucional, aquele texto injuntivo lá em cima. Tem que ser uma coisa muito prática, rápida, mas que tem que ser certeira. E veja que há aqui as questões de conhecimentos linguísticos de acordo com a gramática tradicional. Então, aqui em azul, nós temos questões relacionadas à morfologia. Por exemplo, classe de palavra. Quando a gente fala de classe de palavra, nós estamos falando daquelas 10 classes. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não basta a gente saber reconhecer. A gente tem que saber empregar. E não é só empregar, por exemplo, verbo. Não, tá? Aqui, ó, é um caso que eles apresentaram. Então, eu usei o verbo no presente do indicativo. Qual a diferença que existe de eu usar o presente do indicativo ou o presente do subjuntivo? Tá? Então, lógico, o verbo é cobrado, mas todas as classes são cobradas. Então, por exemplo, pronome. Eu tenho o e o lhe, que são pronomes pessoais oblíquos átonos. Tudo bem, a identificação eu tenho. Mas quando eu uso o e quando eu uso lhe, eu falo amo-o ou eu falo amo-lhe? Por quê? Tá? E também a colocação pronominal. Então, eu coloco esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. É aquilo que a gente chama de próclise, mesóclise e ênclise. Veja que temos aqui também, dentro de morfologia, não só a questão da seleção da palavra, né, a escolha do vocábulo, como a formação de palavras. Então, existe a derivação, a composição, existe, por exemplo, a composição por justaposição, por aglutinação, por hibridismo. Você sabe a diferença? Pois é. Observe que temos aqui, ó, a questão da sintaxe, a estrutura sintática. Então, não só os termos da oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, dentre outros,
Você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e um adjunto adnominal? Pois é, temos que estudar isso. E a questão das orações no período. Então, tem lá a oração coordenada, a oração subordinada. Você sabe quando uma oração é subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? Você acredita que isso é muito fácil você identificar? Nós vamos fazer uma questão aqui hoje envolvendo isso. E você vai ver como é fácil identificar. E a partir disso, claro, os estudos relacionados à regência, à concordância, quando se fala em regência, aqui dentro aparece crase, e também a questão de pontuação. Posso contar para você uma coisa? Tudo, né? Afinal de contas, semântica é a ciência que estuda o sentido, e ela vai estar aqui dentro também. Tá? Por isso, você vai ver que a banca apresenta para você estudar algumas obras. Então, por exemplo, essa primeira falando de produção de texto, questão de gênero, né, de interlocução. O segundo, que é da Academia Brasileira de Letras, é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, por conta do novo acordo ortográfico. Coloca aqui um dicionário para respaldar as questões deles, o manual de redação da Presidência da República, que é imenso, então você tem que saber o que estudar ali dentro. Segala, que é uma gramática, né, inteirinha, uma obra só sobre argumentação e linguagem, uma sobre leitura, sobre compreensão e sentidos do texto, e ainda mais um dicionário aqui embaixo. Ah, Zezé, eu começo a estudar essas obras aí, uma por uma, para poder fazer a prova. Você acha que dá tempo de fazer isso para dezembro? Para início de dezembro? Você acha que dá tempo de estudar isso tudo aqui e ainda fazer questões da banca? Lembre-se que você tem outras disciplinas para estudar também. Ah, eu tenho uma apostila que eu vou estudar por ela. Mas será que essa apostila atende àquilo que a banca pede? Porque nós temos que entender que uma banca fará a prova. Então, nós temos que nos preparar baseados nessa banca. Então, veja só. Pensando nisso daí, eu organizei um curso de português em questões comentadas da banca Fundep para o seu concurso, tá? Como que funciona esse meu curso? Nós vamos fazer 130 questões de português da banca Fundep, que vai fazer o seu concurso. Então, isso daqui são provas da banca, provas que foram aplicadas recentemente pela banca. Então, você vai pegar a primeira prova, você vai resolver essa prova. Logo depois, você vai corrigir, vai anotar as suas dúvidas e, na sequência, você vai assistir ao meu vídeo. No meu vídeo, eu vou trabalhar uma por uma das questões desta prova, desde o texto, desde ensinando você como você deve ler esse texto, como você ganha tempo para poder entender esse texto, o que você tem que tomar muito cuidado em relação a ele. E aí eu vou para a primeira questão. Na primeira questão, eu começo explicando o enunciado para você. Tanto possíveis pegadinhas desse enunciado, como também eu explico para você termos que você possa não conhecer e, em sequência, eu vou para as opções. Então, eu vou explicar para você, por exemplo, por que a resposta é letra D e não B, como todo mundo acha que é. Além disso, eu vou explicar a A e a C também. Então, eu explico todas as opções, certo? Vamos supor que esta questão aqui envolva a diferença entre adjunta adnominal e complemento nominal. Eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira simples e direta para você não errar nunca mais. Aí eu vou para a segunda questão. Começo lá no enunciado, explico uma por uma e vamos supor que esta questão envolva aqui a diferença de texto descritivo para texto narrativo. Então, eu aproveito e explico para você a matéria aqui dentro desta questão. Pronto, resolvemos lá as 10 questões dessa primeira prova. Você vai olhar
Você ainda tem dificuldade? Ainda ficou em dúvida em alguma questão? Mande a pergunta para mim e eu vou responder particularmente para você. Quantas perguntas você precisar, certo? Bem, acabamos essa primeira prova, vamos para a segunda. Faremos o mesmo processo. Nós vamos fazer isso com 130 questões da banca e você vai poder parar o vídeo, copiar as explicações que eu faço, copiar palavras que você não conhece, tá? E isso aqui você vai ver que funciona muito bem, porque você não só aprende o que a banca quer cobrar, como você aprende também os conteúdos necessários nas explicações das questões. Bom, não é? Ah, e olha só, no nosso curso oferece também o curso de informática, tá? Que é outra disciplina aí que o pessoal morre de medo em concurso. E é com o professor Paulo França, uma fera. Olha lá que você tem a dobradinha, português e informática. Nada mal, não é verdade? Você poder estudar com 2 professores com muita experiência em concursos públicos. Bem, eu selecionei aqui 2 questões da Banca Fundep de 2023. Veja, para a Câmara Municipal de Contagem Técnico-Administrativo. Então, veja esta questão. Aparece aqui para gente um quadrinho, né? Então, diz aqui, o entendimento da mensagem comunicativa da tirinha decorre do emprego de elementos. Então, quer dizer, a mensagem que foi comunicada nessa tirinha, tá? O entendimento disso se deve ao emprego de que elementos? Então, primeiro vamos à tirinha. Você vai ver que nós temos aqui o menino e a menina conversando, e o menino diz. Como é que eu sei que é o menino que está dizendo? Você está vendo esse tracinho aqui, ó? Isso aqui aponta para a pessoa que está falando. Tá? Então, isso corresponde ao balão da história em quadrinho, né? Que a gente teria aqui, por exemplo, aparece lá o menino, né? E vem um balão. Essa pontinha do balão aqui mostra quem está falando. Isso corresponde ao balão. Então, o menino diz, sempre dizem para eu lançar um livro. E então... Aí a menina diz, legal! Olha lá como que ela fica empolgada. Tá vendo a quantidade de ar? Aí a menina diz, e quando será o lançamento? Ele diz, agora. Você está notando que ela está muito empolgada? Você está notando que ele não? Olha a fisionomia dele. Ele está com o livro na mão. Então ele diz, agora. Olha o que ele faz com o livro. Ele lança o livro, ele joga o livro, tá? Então, lançamento aqui, no sentido de publicação, é o que ela estava entendendo, e lançamento no sentido de lançar, de atirar longe, que seria o sentido que ele estaria falando. Olha só como que ela fica surpresa. Notou? Então, quando eu entendo essa mensagem comunicativa aqui dentro, eu não fiz apenas a leitura da linguagem verbal, ou seja, apenas do que está escrito. Porque se eu lesse apenas o que está escrito, eu não conseguiria entender o texto todo. Existe aqui dentro também a linguagem não verbal, que são as imagens. Você viu como eu analisei aí o que a menina fez? O que o menino fez? Tá? Então, eu olhei o rostinho deles, eu olhei aqui, né, o espanto dela aqui no final, esse desenho aqui mostrando que o livro foi atirado longe, tá vendo? Até as páginas abertas. Então, para eu entender isso, eu precisei da linguagem verbal, que é a que está escrita, e da linguagem não verbal, que nesse caso aqui é a ilustração. Então, vamos às opções. A resposta aqui foi letra A. Eu vou deixar por último e já explico para você. Vamos a B. Está dizendo que o entendimento da tirinha se deve ao emprego de elementos verbais, ou seja, daquilo que está escrito, pois é possível interpretar o sentido apenas por meio do texto escrito. Não. Se você apenas ler, sempre dizem para eu lançar um livro e então, legal, e quando será o lançamento? Agora. Pronto, você não vai entender nada, certo? Então, não é verdade. De aspectos não verbais,
de modo que as imagens contam toda a história necessária. Toda não, porque se você olhar só a ilustração, você vai ver uma menina sorrindo e um menino com livro. Na outra, uma menina sorrindo, um menino com livro. Depois, na outra, a menina olhando um livro sendo lançado. E aí, como você entende isso? Então, você não compreende toda a história. De elementos verbovisuais, quer dizer, linguagem verbal e visual é linguagem não verbal, seria a questão dos desenhos que aparecem aqui, que independem um do outro para construir o humor. Não independem, não, tá? Dependem. Então, não é isso. Resposta letra A, multissemióticos. O que quer dizer esse termo? É aquele que usa várias linguagens. E esse usa várias linguagens. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Pois é, mas se você não soubesse o significado disso aqui, você teria problemas para resolver a questão. Aí diz, visto que escrita, que é a linguagem verbal, e imagem, que é a não verbal, são essenciais para a compreensão. Ótimo! Resposta letra A. Eu preciso das duas leituras para eu compreender o sentido desse texto, a mensagem desse texto. Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Vamos à outra. A outra questão desse mesmo concurso diz assim: nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa, assobradada da Rua do Senado, com meus livros, poucas relações e alguns passeios. Isso aí é um fragmento de um texto, o conto, A Missa do Galo, de Machado de Assis. Joia! O que diz aqui? A oração destacada, então veja que eu tenho aqui uma oração em destaque. Por que eu sei que isso é uma oração? Para ser oração é necessário que tenha verbo. Então, nesse caso aqui, existe essa construção fora casado, que é uma expressão verbal. Então, realmente é uma oração. A oração destacada no texto pode ser classificada sintaticamente como? Bem, primeira coisa, é oração subordinada. Eu só tenho opção de subordinada. Sim, ela é subordinada porque ela é dependente de um termo da oração anterior. Esse que fora casado em primeiras núpcias com uma das minhas primas está falando a respeito desse escrivão. Então, realmente é subordinada. Mas a questão ela é uma oração subordinada adjetiva ou é uma oração subordinada substantiva? Como eu sei essa diferença? Você está vendo que aqui, na letra D, falou subordinada substantiva. E na letra C, oração subordinada, não falaram substantiva, mas ela também o é. Qual a diferença de uma para outra? Olha, a chamada, olha como que é fácil. Não sei para que enrolar isso, Uma chamada oração subordinada adjetiva, ela é iniciada por pronome relativo. Eu já vou explicar isso para você. E a chamada oração subordinada substantiva, ela normalmente é iniciada por uma conjunção integrante
Então, é isso que você precisaria saber aqui para que você consiga resolver esta questão. Mas quando é conjunção integrante e quando é pronome relativo, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o caso do que, né? Que é o que aparece aqui iniciando a oração. Se eu falo para você assim, ó, o livro que li é bom, você vai ver que esta oração aqui, ó, que li, se inicia por um que. Em primeiro lugar, este que substitui o termo anterior, esse substantivo aqui, ó, porque eu quero dizer, na verdade, que li o livro é bom. Para eu não repetir a palavra livro aqui dentro, eu usei esse que. Notou? Ele é chamado de pronome relativo porque o sentido dele é relativo. Aqui ele significa livro. Mas se eu falar a vaca que ganhei é grande, o que vai significar vaca? Então ele é relativo, depende da frase. Além disso, esse que ele pode ser substituído sem nenhum problema aqui dentro por o qual, a qual, os quais, as quais. Eu poderia aqui dizer o livro o qual li é bom. Então, quer dizer que esse que é um pronome relativo. Então, esta oração aqui, ó, que li, isso é uma oração subordinada adjetiva. Ótimo! Agora, se eu disser para você assim, disse que voltaria. Você está vendo esse que aparece aí? Este que, em primeiro lugar, ele não está substituindo o termo anterior, mesmo porque disse é verbo, disse não é substantivo. Então, ele não substitui. Mas eu posso trocar essa oração inteirinha, iniciada pelo que, ou de que, ou porquê, ou com que, não importa que venha uma preposição antes. Por isso, eu posso aqui redizer como disse isto. Então, se eu posso substituir a oração inteirinha, é porque este que é uma conjunção integrante. E se é uma conjunção integrante, quer dizer que eu tenho ali uma oração subordinada substantiva. Viu? Rapidinho e fácil para a gente analisar. Então, vamos lá em cima, naquele caso da frase em questão. Vamos lá. Aparece aqui este que. Você nota que, olha, a casa em que eu estava hospedada era a do escrivão Menezes. Esse que aqui está se referindo a quem? Ao escrivão Menezes, porque está dizendo que fora casado em primeiras núpcias com uma das minhas primas. Então, este que é como se eu dissesse, o escrivão Menezes fora casado em primeiras núpcias. Para eu não repetir isso daqui, eu uso o que. E eu posso trocar esse que por o qual fora casado. Então, quer dizer que esse que só pode ser um pronome relativo. Foi o que eu expliquei aqui para você, ó. Se ele só pode ser um pronome relativo, então quer dizer que só pode ser oração subordinada adjetiva e não substantiva. Eliminei duas, só de eu identificar isso. Agora, como eu faço essa diferença de ser restritiva ou explicativa? Restrição é quando eu tenho um todo e eu tiro ali alguma coisa. E explicação é quando eu estou simplesmente fazendo uma explicação. Então, se eu falo, o aluno que estuda passa, esse que estuda está fazendo uma restrição, porque nem todo aluno estuda. Agora, se eu falo, o aluno que respira passa, todo aluno respira. Então, nesse caso, ele é para a gente o quê? Ele é para a gente uma mera explicação. Nesse caso aqui, você vai notar
o escrivão Menezes, ele fora casado com a prima. Simplesmente está fazendo uma explicação e não uma restrição. Mas tem uma setinha mais fácil ainda. Sabe qual? Você já descobriu que a oração é adjetiva, não já? Então agora você vai ver o seguinte: se houver uma vírgula antes do pronome relativo, é porque é uma explicação. Se não houver a vírgula antes do pronome relativo, é porque é uma restrição. Então veja, temos vírgula antes do pronome relativo? Temos. Então ela só pode ser o quê? Explicativa. Viu? Aí você para o vídeo, faz essas anotações aí e coloca lá diferença de oração adjetiva para oração substantiva. Faz essa explicação. Diferença do pronome relativo para conjunção integrante. Tá aí, ó, tudo assim, rapidinho para você aprender. Viu? Sem ficar dando muita volta, né? Porque nós não temos tempo a perder. A gente tem sim é que segurar a vaga que a gente quer. Pois bem, se você quiser fazer 130 questões de português, explicadas uma a uma, como eu acabei de fazer com você, se você quiser, né, aprender também informática com o tio Paulo, que é fera, ou aprender com nós dois as disciplinas mais complexas para o concurso público, nós estamos aqui à disposição para poder ajudá-lo. Entre em contato aí no nosso WhatsApp, que você vai ver que é possível você ter um estudo com muita qualidade e por um precinho muito humano, tá? Então, qualidade, mas bom preço. É o que a gente passa para você. Olha, aguardo você para estudarmos juntos e você conseguir a vaga que você quer. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.